Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos. Eu me chamo Brendo, sou estudante de odontologia, estou cursando o quarto ano pela Faculdade de Odontologia da Unesp de Araçatuba. E hoje estou trazendo para vocês aqui um conteúdo básico para que a gente possa revisar e aprendermos juntos sobre o processo de reparo tecidual. A gente vai entender como é que funciona de maneira geral o processo de reparo, de cicatrização no nosso organismo, de como que ele reage, e depois a gente vai dar uma ênfase para o aspecto odontológico, para o aspecto clínico odontológico, para reparo de tecido mole e reparo alveolar, especificamente falando. Então, novamente, eu não sou formado, eu sou apenas um mero acadêmico, um humilde acadêmico de odontologia que está aí na busca do conhecimento e melhorar um pouco de cada vez. Então, espero que, de alguma forma, eu possa contribuir com vocês. Então, vamos aprender juntos. Bora lá. Bom, é importante a gente ter em mente de que o processo de reparo, ele possui algumas fases. Então, a gente tem a fase inflamatória, fase fibroblástica, em algumas outras literaturas, alguns outros livros vocês vão encontrar como fase proliferativa. E por fim, a gente tem a fase de reparo, que é a fase final, onde a gente vai ter ali a cicatrização do tecido propriamente dita, a formação do tecido propriamente dita. Só que para que antes cheguem nessa formação propriamente dita, a gente precisa passar por algumas fases que antecedem, esse objetivo final. E a fase inflamatória pode-se dizer que ela é dividida em duas partes. Como vocês podem observar, temos a parte vascular e a parte celular. Porém, essa subdivisão dentro desse tópico, que é a fase inflamatória, é mais para fins didáticos, para que a gente possa compreender o que está acontecendo ali. Mas, obviamente, esses fenômenos, eles estão ocorrendo de maneira concomitante, eles estão ocorrendo simultaneamente, por assim dizer. A fase vascular. Bom, para que aconteça a vasoconstrição, é necessário que haja uma injúria, seja trauma mecânico, seja um trauma químico, precisa ter uma origem. Esse fenômeno de vasoconstrição, se tratando aí de cicatrização, sendo de origem mecânica ou química, é basicamente como se fosse um sistema de defesa ali do vaso, um sistema autorreflexo. Então, por exemplo, você está aí no seu quarto, o cano do seu quarto estoura. Então, para que você venha evitar a vazão de água, imediatamente você vai, por reflexo, você vai tapar a saída de água desse cano. É a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Então, quando o vaso ele sofre alguma injúria, ele se contrai. Só que alguns instantes depois desse momento de vasoconstrição, onde você tem essa redução ali do lumen, vai acontecer a vasodilatação. E para que ocorra a vasodilatação, a gente tem alguns mediadores inflamatórios sendo liberados, oriundos dos glóbulos brancos, que são células presentes na corrente sanguínea. Esses mediadores inflamatórios são as prostaglandinas E1, as prostaglandinas E2, eles ajudarão nesse processo de vasodilatação, é onde o vaso ele vai aumentando, vai voltando para o seu tamanho normal e até mais um pouco do que era antes, justamente por conta dessa reação inflamatória, deste início de reação inflamatória, por assim dizer. E nesse momento onde nós temos aí essa vasodilatação acontecendo, ao mesmo tempo, a parede do endotélio, que é a parede do capilar sanguíneo, essa parede ela vai aumentando de tamanho, ela vai aumentando. À medida que essa parede vai aumentando de tamanho, você vai ter um extravasamento do plasma que está dentro desse vaso. Então, junto com esse plasma vai vir o seu conteúdo celular, você vai ver as células presentes na corrente sanguínea, né? Teremos o aumento da permeabilidade, seguida de um extravasamento celular, e depois nós teremos aí a presença, do conteúdo celular. A gente vai ter as células do sistema imune, os neutrófilos, os leucócitos e várias outras células aí que foram recrutadas aí para o espaço intersticial. Então, basicamente, essa é isso que caracteriza a fase celular. E claro, obviamente estou explicando aqui de maneira simplificada, até porque a gente tem aí o fator tecidual da cascata de coagulação, a gente tem fibrina, fibronectina, a gente tem fator 7, fator 9, todas essas questões da cascata de coagulação, a gente tem as nuances do sistema complementar. Eu só estou dando uma passada por cima básica para que a gente possa ter uma noção básica do que acontece nesse processo inflamatório, mas
eventualmente a gente pode discorrer em umas aulas mais aprofundadas sobre o que acontece em cada fase, tá certo? Então, a partir do momento em que a gente teve esse extravasamento, esse líquido que foi extravasado, ele vai ser um líquido rico em células presentes no sistema imune e vai ter fibrina. E essa fibrina, ela vai ocasionar uma obstrução linfática. Então, esse líquido que foi extravasado, ele vai se acumular ali na área da lesão, justamente por conta dessa obstrução linfática. E esse líquido celular que se acumulou na área da lesão, ele vai estar rico, né, com o seu conteúdo celular, né? E esse conteúdo celular ele vai funcionar como um descontaminante local ali naquela área da lesão, que é conhecido como edema, que caracteriza-se por um dos sinais cardinais da inflamação. Então, teremos a formação do edema. E também, novamente eu digo, é só uma pincelada a gente está dando aqui. Até porque, se a gente for estudar o edema de forma mais detalhada, a gente vai ver que tem aumento de pressão hidrostática, diminuição, exudato, inflamatório, todas essas questões mais específicas, mais aprofundadas. Mas, por enquanto, a gente vai dando uma pincelada sobre as noções básicas e depois a gente vai falar sobre mais as questões clínicas aí do processo de reparo, os manejos, etc. E posteriormente, né, agora vamos falar sobre a fase celular. A fase celular é muito interessante, porque a gente vai ter a ativação das células do sistema imune. Então, a gente vai ter a ativação do sistema complemento, a gente vai ter a liberação das células C5A, das células 3C3A, e essas células elas vão fazer uma função muito interessante, né, porque elas são consideradas como fatores quimiotáticos. Então, o que elas vão fazer? Elas vão pegar essas células que estavam dentro do vaso sanguíneo e vão transportar para o espaço intersticial, né? Vão fazer a quimiotaxia. Então, esse fenômeno de quimiotaxia acontece por essas células, né, vão carregar, então elas vão pegar essas células do sistema imune por quimiotaxia, vão levar até a parede do vaso sanguíneo por um fenômeno chamado de marginação, e essas células presentes do sistema imune irão atravessar a barreira, né, o endotélio ali para o espaço intersticial, por um fenômeno chamado de diapedese. Então, nesse momento em que elas estão ali fora, digamos que no espaço extracelular, elas irão sofrer um processo chamado de degranulação, principalmente se tratando dos neutrófilos. Esses neutrófilos, eles vão começar ali a detectar esses corpos estranhos e vão sofrer um processo de degranulação lisossomal. E a partir desse processo de degranulação lisossomal, serão liberadas algumas enzimas, cujo nome são de proteases. Essas enzimas proteases, elas serão responsáveis por eliminar essas bactérias e outros corpos estranhos, né? E também estarão ali naquele presente, no local, digerindo o tecido necrótico. Então vamos adiante para a gente explicar com mais calma, para vocês tentarem visualizarem melhor o que está acontecendo. Então, beleza. Aqui nós temos vaso sanguíneo normal. Então, a partir do momento você teve aí, a partir do momento em que ele sofre algum tipo de trauma, alguma injúria, por autorreflexo ele se contrai. Concorda? Ali se contraindo aqui. E a partir do momento que ele se contrai, ele, depois disso, ele vai sofrer uma vasodilatação, com a liberação dos mediadores inflamatórios liberados, derivados das células sanguíneas, glóbulos brancos, temos as PGs, né, sendo liberadas, e aí a gente vai ter a vasodilatação. E a partir da vasodilatação é onde nós teremos o extravasamento do líquido plasmático para o espaço intersticial, e esse líquido plasmático será carregado de conteúdo celular. Nós teremos bastante conteúdo celular, esse líquido plasmático, com células presentes do sistema imune, que vão atuar aí para proteger o hospedeiro contra qualquer organismo invasor. E aqui nós temos a C3A e a C5A sendo liberada com a ativação do sistema complemento. Então, essas células elas são responsáveis por fazer o transporte das células do sistema imune para o espaço intersticial. E a partir desse momento que elas transportam essas células do sistema imune para o espaço intersticial, como os neutrófilos, eles vão sofrer degranulação, liberando as suas enzimas lisossomais, como as proteases, e essas enzimas serão responsáveis por estar digerindo, eliminando os corpos estranhos, eliminando aí as bactérias e digerindo o tecido necrótico que eventualmente pode se formar, né, com o tempo.
correto? Então, basicamente, essa foi a fase inflamatória, essa que é a fase inicial, né, que é constituída justamente pelas etapas celular e vascular, correto? Então vamos adiante, vamos aprender um pouco mais. Agora nós entramos na fase fibroblástica, e o alto nome é sugestivo. A gente vai ter uma exacerbada produção de fibroblastos, justamente oriundo aí da coagulação, lá da cascata de coagulação, que eu já mencionei de forma resumida aqui. Basicamente, a gente vai ter uma formação de uma rede de fibrina. E essa rede de fibrina, ela vai ter bastante fibroblastos nela. Essa rede de fibrina, uma rede com bastante fibroblastos, cujos esses fibroblastos estarão produzindo substâncias fundamentais. Essas substâncias fundamentais, elas contêm mucopolissacarídeos que vão estabilizar essa rede de fibrina com fibroblastos atuando também, produzindo colágeno. O fibroblasto ele vai ter uma função muito importante, né? Ele vai desempenhar várias funções. Primeiro que ele vai estimular células mesenquimais a produzir colágeno. O fibroblastos também ele vai ajudar a secreção de fibronectina, e essa fibronectina ela vai ajudar na estabilização da fibrina, ela vai ajudar como fator quimiotático no reconhecimento de corpos estranhos para eventual destruição desses corpos estranhos. Então, basicamente, nessa fase fibroblástica, nós teremos produção de colágeno, atuação da fibronectina, como eu já disse, ajudando na estabilização da fibrina, ajudando, auxiliando no reconhecimento de corpos estranhos. E, obviamente, né, a gente tem a produção de fibroblastos. A gente tem a produção de fibroblastos. Então, basicamente, essa é a fase fibroblástica. Ela se caracteriza por uma exacerbada produção de fibroblastos, que vão produzir fibronectina, essas fibronectinas, elas ajudam no reconhecimento de corpos estranhos, esses fibroblastos eles vão produzir colágeno, e aí, seguindo essas etapas, a gente vai caminhando para a formação do tecido conjuntivo, de cicatrização, de forma geral. Se tratando de reparo ósseo, a gente já vai falar, começa a entrar as nuances clínicas, já voltada mais para a vida do cirurgião dentista, né? Principalmente para a parte de cirurgia, que é a parte que constitui aí, né, o tema da nossa aula, o reparo ósseo. Então, quando nós temos uma fratura, né, esse osso, o seu reparo ele vai ser estimulado quando a gente posiciona essa fratura, né, quando o osso está posicionado em primeira intenção. Então, quando você tem alguma dificuldade nessa vascularização, quando essa vascularização acontece algum tipo de intercorrência, você diminui o suprimento de sangue, consequentemente vai suprimir o aporte de células para nutrir aquele tecido para uma cicatrização, para um reparo bem mais sucedido. Se você tiver um comprometimento em alguma dessas etapas, né, seja por uma anóxia, por uma isquemia, você acaba que tendo essa falta de suprimento celular, e essa falta de suprimento celular vai comprometer, consequentemente, o reparo, né? Então, por exemplo, se você tiver esse comprometimento, digamos que esse defeito, né, nesse suprimento sanguíneo, no reparo ósseo, por algum tipo de intercorrência, você não vai ter a formação de tecido ósseo propriamente dito. Você vai ter a formação de um tecido conjuntivo fibroso. Então, obviamente, vai ser mais frágil. Você não tem a formação de um tecido ósseo propriamente dito. Ali, como vocês podem observar aqui, imobilização é porque é feito, né? O osso é reposicionado por primeira intenção justamente, inclusive em muitas situações é usado placas, né, de titânio para que eles possam estar reposicionados e estimular esse reparo, né? E nisso você vai ter as atividades da matriz óssea, que são constituídas, né, por basicamente três tipos celulares, que são os osteoclastos, os osteoblastos e os osteócitos. Uns são responsáveis pela reabsorção, outros são responsáveis pela neoformação óssea. Então, e na odontologia, já voltado mais para essa área de fratura, é que a gente tem bastante incidência, a literatura mostra isso, em fraturas de ângulo mandibular, seja oriundas de brigas, seja de acidente de trânsito, até mesmo quedas, né? Bem fratura de ângulo de mandíbula. E claro, né, o procedimento preconizado para esse tipo de fratura, obviamente, é a cirurgia. E na cirurgia, já em ambiente hospitalar, essa cirurgia ela é feita com a redução maxilomandibular. Então, você tem um reposicionamento do osso,
E é feito, coloca a placa de titânio, né, a partir do momento que você faz o reposicionamento do osso, e ali você vai ter o aporte celular, o aporte sanguíneo necessário para estimular esse processo de reparo ósseo. Então é bem interessante dar uma pincelada essas questões para que a gente possa ter essa noção do que acontece. Seguindo adiante, a gente vai estudar os fatores que interferem no processo de reparo, né, tecidual. Então, a gente tem presença de corpo estranho, obviamente. Então, quando você tem a presença de algum corpo estranho ali no hospedeiro, e ele não é combatido, isso vai evoluir para uma infecção. Essa é a primeira problemática, evoluir para uma infecção. E uma outra coisa que a presença desse corpo estranho pode acarretar, obviamente, também pode ser que pode ser não, ele acaba sendo um nicho para para as bactérias oportunistas. Então essas bactérias elas vão se agarrar a esse corpo estranho e aí vai virar um nicho para o desenvolvimento de uma infecção e, consequentemente, isso pode levar a uma necrose. Segundo lugar, os fatores que podem interferir é a presença de tecido necrótico, obviamente, porque ela vai impedir o crescimento das células reparadoras locais. O tecido necrótico, além de impedir esse crescimento, né, de células, da proliferação de células locais, de um tecido sadio, saudável, né, obviamente também ele vai servir como nicho para outras bactérias se proliferarem ali e, digamos que, acentuar esse processo, né, de formação de tecido necrótico. Então, por isso que é importante a gente estar atento a esses fatores, né, que podem retardar esse processo de reparo, né, no qual é o nosso objeto de estudo. O outro também ponto interessante é a isquemia. É igual eu comentei alguns instantes atrás no caso da fratura óssea. Uma vez que a gente tem a redução ali, uma isquemia causada, seja por qualquer fator, a gente vai ter uma redução do afluxo sanguíneo e, consequentemente, a gente vai ter, aliás, do fluxo sanguíneo, né? A gente vai ter um afluxo sanguíneo e, consequentemente, a gente vai ter uma redução do aporte celular. Então, uma vez que você tem uma redução do aporte celular, você não consegue ter uma formação de coágulo adequada. E você não tendo a formação de coágulo adequada, você não consegue seguir adiante com as outras etapas desse processo de cicatrização, desse processo de coagulação, de reparo tecidual, de cicatrização. Agora, se tratando sobre o reparo alveolar, que é o nosso objeto de estudo, o reparo alveolar, ele basicamente ele se desenvolve por essa linha no qual a gente acabou de ver. Então, a gente vai ter a fase fibroblástica, a fase de desenvolvimento do tecido conjuntivo e a diferenciação óssea. Na fase fibroblástica, a gente vai ter a formação do coágulo, as fibrinas, a gente vai ter a presença de tecido de granulação. À medida que o tempo avança, a gente vai ter a produção de colágeno, a gente vai ter os fibroblastos produzindo colágeno, e a gente vai ter também a presença do tecido de granulação. Por exemplo, nós realizamos a exodontia do paciente, sem nenhum tipo de intercorrência, e depois de um tempo você pode observar que o alvéolo ele está branco. Só que, devido à falta de orientação necessária, talvez o paciente pode pensar que aquilo é pus, pode pensar, porque vai ter sangramento ali também. E esse sangramento é decorrente, né, pela neoformação de vasos sanguíneos, sendo neoformados ali naquela região. Que você vai ter uma alta proliferação de fibroblastos, né, oriundos ali do ligamento periodontal, colágeno, formação de novos capilares. E aí é natural que tenha um pouco de sangramento. Então é orientado que faça uma rápida compressão com gás, né, para tirar aquele incômodo do paciente. Não é algo que é para se assustar. Então, essa formação do tecido de granulação para a formação do tecido conjuntivo propriamente dito, já está naquela fase ali de retirada dos pontos, né? De 7 a 9 dias. Então, ela já está nessa transição, saindo do tecido de granulação para a formação de tecido conjuntivo, né? Então, vocês podem observar essa região esbranquiçada. E aí, nessa transição, formação do tecido conjuntivo, você percebe o aumento das fibras colágenas e já uma diminuição nos vasos sanguíneos. E esse reparo ele é concêntrico. Está o alvéolo das bordas para o centro. Das bordas para o centro. E também nós temos a diferenciação óssea.
A diferenciação óssea, a gente vai ter a deposição de tecido osteoide ali no alvéolo, né? A gente tem o tecido osteoide. Esse tecido osteoide, como vocês sabem, tem as células da matriz óssea. As células da matriz óssea, elas vão estimular o reparo ósseo ali, o reparo alveolar, né? Principalmente os osteoblastos, né? Que são responsáveis pela neoformação óssea. E, novamente, né? Você percebe essa formação óssea de dentro para fora, aliás, das bordas para o centro. E é possível ir acompanhando essa formação óssea através dos exames de imagem, né? Como, por exemplo, uma radiografia panorâmica. Você já consegue, após 30 dias após a extração, você consegue já ver uma formação óssea bem significativa ali no local onde aconteceu a extração. Agora, uma parte interessante aqui, né, da aula, que é uma parte muito bacana. A gente vai estudar agora uma parte interessante aqui sobre os fatores que interferem no processo de reparo. Então, nós temos os fatores locais e nós temos os fatores sistêmicos. Eu coloquei aqui de forma resumida para vocês terem uma noção de como que os fatores podem interferir nesse processo de reparo. Então, eu estive lendo alguns artigos sobre a questão da irrigação. Eu li alguns artigos, se vocês quiserem eu posso até disponibilizar para vocês. A irrigação, ela pode retardar o processo de reparo dependendo da intensidade com que você irriga. Ou seja, a intensidade ou a forma como que você irriga, ela pode retardar o processo de reparo, imagino eu. Só que no aspecto clínico, prático, diário, tem muitos professores, né, que pedem para irrigar irrigação abundante. Irrigação abundante, porque no aspecto prático, isso vai trazer benefícios para esse processo. Então, parece um pouco contraditório, só que a gente tem aí a literatura que traz aí um ensaio, de pano de fundo dizendo que a irrigação pode trazer algum tipo de implicação nesse processo de reparo, porém, na vida clínica, isso, digamos que se teve algo ou se tem algo, não é nada tão significativo. A curetagem, é óbvio, né? Você não pode tirar totalmente o sangue ali de dentro do alvéolo, né? Porque senão você vai impedir a formação do coágulo. As infecções, as mais clássicas, né? São as alveolites. Justamente elas são decorrentes, né? De repente, um fragmento que se encontrou dentro do alvéolo, de algum corpo estranho que passou desapercebido ali durante a curetagem, de algum manejo inadequado no transoperatório que desencarretou essa infecção. Obviamente, vai interferir de modo muito significativo no processo de reparo. Fragmentos, esses fragmentos podem retardar e já entra também na presença de corpo estranho. Por isso que é preconizado, idealmente, né, em alguns casos, fazer raspagem, né, se você vê que é necessário fazer raspagem antes de fazer a exodontia, porque ali no momento da exo, de você fazer a sua exodontia, pode cair um cálculo dentro do alvéolo, que faça com que desenvolva ali uma infecção, que seja um nicho de bactéria, e acaba passando desapercebido, e vira um nicho para a infecção. Então, faz a raspagem, se você vê que tem necessidade, faz a raspagem, posteriormente, realiza-se a exodontia. Fratura da crista óssea, de repente, em uma força exacerbada, na procura do ponto de apoio, na hora de fazer o movimento de alavanca, e aí acaba fraturando a crista óssea. Então, como nós estávamos falando, né, sobre os fatores locais que acabam que interferindo nesse processo de reparo, como a irrigação, como a curetagem, né, eu tinha dito, né, que a curetagem ela pode afetar o processo de reparo dependendo do modo que você irrigar e acabar tirando o sangue ali de dentro do alvéolo, que não vai ter a formação do coágulo e, consequentemente, você pode não ter a formação tanto do tecido de granulação, do tecido conjuntivo, né, de todas as fases aí que constituem o processo de reparo. Só que ela é importante, obviamente, para a retirada de todos os fragmentos, de todos os espículas, todo tipo de conteúdo estranho que pode conter ali dentro, né, que pode acabar caindo ali em virtude da extração. Deve ser feita justamente para evitar esse tipo de conteúdo ali dentro do alvéolo, mas também ela não pode ser feita de modo indiscriminado.
não venha a afetar o processo de reparo, né? Nós temos também os fatores sistêmicos, daria uma aula específica sobre isso, né, sobre os fatores sistêmicos, né, tem vários fatores sistêmicos, estou trazendo aqui de uma forma bem resumida. É, diabetes compensada, temos na literatura diversos artigos que tratam sobre isso, né, de uma vasta gama de artigos, de como que os fatores celulares, né, que são afetados ali durante pacientes com esse tipo de comorbidade pode afetar esse processo de reparo. Pacientes com hipertiroidismo, né, essa disfunção na glândula de tireoide, de como que isso pode afetar a produção hormonal, esse processo de reparo. E uma outra coisa que eu não coloquei no slide também, que já é uma curiosidade à parte, já mais relacionado aí com a questão da implantodontia, que são os bisfosfonatos. Hoje em dia, alguns artigos falam que o uso indiscriminado dos bisfosfonatos, que são medicamentos preconizados na pós-menopausa para tratar a osteoporose. Então, eles vão acabar inibindo a atividade osteoclássica, fazendo com que preservando a densidade do osso. O problema é que esse medicamento ele vem sendo usado de maneira indiscriminada nesses últimos anos e foi relatado aí alguns casos de osteonecrose de maxilares devido ao uso indiscriminado de bisfosfonatos. Esse tipo de medicamento ele vem sendo preconizado a sua indicação terapêutica para pacientes que acabam desenvolvendo a osteoporose na pós-menopausa. No entanto, ele acabou nesses últimos tempos, nesses últimos anos, sendo usado de maneira indiscriminada e foi relatado aí alguns casos de osteonecrose dos maxilares devido ao uso desse tipo de medicamento. O medicamento que a gente conhece tem vários, né? Um que a gente pode citar aqui é o alendronato. Então, por isso que é de fundamental importância a gente estabelecer, fazer uma anamnese bem feita do nosso paciente, conhecer o nosso paciente de verdade, conhecer o seu estilo de vida, fazer uma anamnese detalhada para que a gente venha a entender o paciente como um todo e, de acordo com esse histórico do paciente, a gente consiga planejar a nossa cirurgia de uma maneira mais segura para o nosso próprio paciente. Essa segurança é visando o bem-estar do nosso paciente. Então, basicamente, essa foi a nossa aula, né, de fatores que interferem, né, do processo de reparo. Claro, a gente pode depois falar das indicações pós-operatórias. A gente tem bastante coisas para serem ditas, né? E a gente pode ir discutindo isso em algumas outras aulas. Então, se você assistiu até aqui, quero agradecer sua atenção. Muito obrigado. Se você gostou da aula, peço que deixe seu comentário, deixe seu curtir, qualquer coisa para estimular aí a gente a seguir em frente, não sei, qualquer coisa se de alguma forma essa aula contribuiu para o seu aprendizado, para o seu conhecimento. Então vai ajudar muito a gente aí, tá certo? Muito obrigado. A gente está junto nessa jornada aí do conhecimento. Não é fácil, a gente está engatinhando ainda, querendo aprender mais, dando o nosso melhor, mas eu sei que, independente da situação que nós estamos, que você está, com força e determinação, a gente vai chegar lá. Beleza? Tamo junto, abraço e até a próxima.